Fala galera, isso aqui. Retomamos aí a obra, como vocês puderam ver aí nos outros vídeos. Botei até no shorts aí também, no stories. Tô vindo aqui de um orçamento que eu fui fazer do gesso para revestir a parede interna da casa Blocon. Vou compartilhar com vocês, viu? Fica aí até o final, eu vou compartilhar para vocês o preço e vocês vão poder fazer os cálculos se vale a pena ou não, beleza? Então, desde já, agradecer a cada um que tem compartilhado, tem curtido, tem gostado do nosso conteúdo, aí, tem deixado like, tem deixado opinião, os comentários. Isso aí ajuda, motiva a gente já tá continuando aí trazendo conteúdo para vocês. Como vocês sabem, né, na casa Blocon a gente trabalha visando a redução e visando diminuir tempo, redução de valores. Então isso é para trazer um custo-benefício. A proposta do Blocon é não ter reboco, não ter chapisco, não ter reboco, o embolso, como muitos conhecem, e a gente poder trabalhar com gesso, cola, poder trabalhar com a textura na parte externa. Isso a gente vai reduzir tempo é dinheiro, a gente vai reduzir material. Basicamente as pessoas pensam assim que sai caro, porque uma peça de Blocon 90 por 90 ela tá custando aí R$95. Acho que já chegou a 95. Era 85, foi para 90, deve estar uns 95. Isso contando com frete, né? Sem frete deve estar uns R$90. E quando você coloca isso aí, a 100 peças, você, poxa, R$9.000 é muito dinheiro. Sim, R$9.000 é muito dinheiro. Mas se você for olhar pelo tempo que se leva na execução, usando o Blocon como caixaria, que era a proposta que era para ter sido feita, no caso dessa nossa obra não foi feita, porque não foi tido uma conversa prévia entre o cliente e o engenheiro para definir que seria usado dessa forma. Então foi feita aquela caixaria, como falei nos outros vídeos, desnecessária. Poderia ter sido muitos pilares, muitas vigas embutidas dentro do próprio Blocon. Ele suporta isso, dá para fazer com segurança, dá para fazer um serviço bem feito. Enfim, não foi feito, então com isso resultou em um gasto além do que era o previsto. Então vamos lá. Proposta, economia, tempo. Então você compra uma carga de 100 placas, né, de Blocon, R$9.000, 9.500, vamos botar aí que seja 95, R$9.500. Só que você já tem uma parede que está chapiscada e rebocada. Ela está pronta. Ela está pronta para você externamente calafetar, impermeabilizar, texturar ou grafiar, ou pintar que seja. Eu prefiro essas outras duas opções de textura e grafiado, porque é um bom impermeabilizante, ajuda bastante na questão da proteção contra umidade, né? Isso é muito bom. É um revestimento, né? Textura e grafiado é um revestimento. O tempo, a agilidade, porque uma peça de Blocon é quase 25 tijolos, porque são 25 tijolos por metro quadrado na alvenaria tradicional. O Blocon é 90 por 90, então não chega a dar 1 metro quadrado, dá 90 centímetros quadrados. É quase 25, vamos botar aí que seja 22 tijolos. Então, olha o tempo. Quando você pega uma placa ali, você manuseia ela de duas pessoas, você colocou 22 tijolos. Outra placa, mais 22 tijolos. Você colocou 10 placas no dia, a gente tá colocando 13, 14, dependendo da situação. Nós chegou a botar 27 placas no dia. Então você calcula aí, vezes 22. Então, de parede pronta, chapiscada e rebocada no ponto do acabamento final. Se eu fosse trabalhar com a alvenaria tradicional, seria todos esses tijolos que vocês estão vendo, que seriam aplicados todo esse tempo. Depois novamente esse tempo para chapiscar. Chapiscar é rápido, mas levaria um tempo. E depois novamente para rebocar. Gasto de material, de tempo, mais tempo envolvido na obra. Igual agora estou chegando na parte de acabamento. Estamos passando a infra do Blocon. Estamos passando a infra, esgoto, elétrica. A gente tô filmando isso, vou mostrar para vocês algumas dicas, entendeu? Algumas facilidades, já tem algumas aqui já colocadas no canal. Então por aí você consegue já mensurar. Então o Blocon, eu não tô aqui falando papo de vendedor, já falei em outros vídeos, vou falar nesse novamente. Eu não ganho nada disso, ninguém me representa, eu não represento ninguém. Eu sou apenas um prestador de serviço e que vi vantagem nesse método. Então o Blocon, ele vai te trazer esse ganho de pelo menos, segundo eles, os fabricantes do Blocon,
30% de economia em relação à alvenaria tradicional. 30% de 10 mil, de 100 mil, é um valor assim considerável, né? É claro que isso ele está falando no fechamento. A gente não vai levar em consideração telhado, que isso é normal, não vai levar em consideração elétrica, que isso é normal, você não tem para onde correr. Mas na parte da estruturação, do fechamento, vai ficar 30% mais barato. Então isso já é um valor já que você pode estar aplicando em outra etapa da tua obra. Então com isso eu fui ali fazer um orçamento de quanto que está o gesso. A saca de gesso, para vocês terem ideia, com a pandemia, a saca de gesso 40 kg, ela custava R$18 antes da pandemia. Você encontrava R$18, até R$15 eu já encontrei 40 quilos. Uma saca de gesso de 40 quilos, eu não fiz o cálculo ainda, mas eu vou ver, fazer o cálculo e vou colocar aqui na edição quantos metros quadrados ela faz. Mas enfim, hoje a saca de gesso está custando R$30. Então do preço de R$15 praticamente dobrou. Só que mesmo assim o gesso sai muito mais barato do que um reboco. E dependendo da mão de obra de gesso, o gesseiro, você consegue deixar um gesso tão bem acabado que no máximo que vai acontecer é uns retoques de massa de um ponto ou de outro, que vai ter que ser feito pelo pintor. A tinta, a gente usa um selador para gesso, a gente tem tinta direto no gesso. Se você fez um trabalho externo de impermeabilização do revestimento com textura grafiado bem feito, você não vai ter problema com umidade, como muitas pessoas têm medo. Em relação a rodapé para lavar a casa, ter problema de umidade, como algumas pessoas pensam que tem, aí é um serviço de assentamento de piso, rejuntamento bem feito para evitar que esse problema aconteça, porque senão até numa alvenaria tradicional, num reboco, você vai ter problema de filtração se esses cuidados eles não forem tomados. Então agora vamos lá para o preço do metro quadrado do gesso na parede. Com material e mão de obra, aqui no estado de Goiás, eu não sei se em todo ele, mas aqui próximo a Brasília, onde a gente está fazendo serviço, está custando R$18 o metro quadrado. Então R$18 o metro quadrado, mão de obra já com material do gesso na parede. Então aí você vai calcular a altura vezes o comprimento, vai ver quantas paredes e vai calcular esse valor para você ter um gesso aplicado na sua obra, parede acabada no ponto, praticamente no ponto de pintura. Então se você for colocar pelo valor do reboco, do chapisco, porque vamos supor, se você chapisca, reboca, depois você vai ter que aplicar selador, aplicar massa corrida, fazer a pintura. Nesse caso do gesso, o gesso vai estar substituindo a massa. Então você já vai fazer um serviço de uma vez só. A massa é um cata, só para dar uma melhorada. Então em vez de você estar rebocando e aplicando massa, você já vai no gesso cola e já é o acabamento final. Então é uma das vantagens que eu vejo. Se você discorda, coloca aí nos comentários. Se você tem alguma opinião, alguma dica, coloca aí, deixa nos comentários também. Certamente eu vou estar comentando, vou estar respondendo. Se possível, vou estar até gravando vídeo. Então é isso aí, mais um conteúdo que eu deixo aqui. Espero que ajude você, tá? Você mesmo fazendo a sua obra, ou você que de repente está com alguém contratado e essas informações te ajudaram. Então, forte abraço, Genilson aqui, valeu!